Quando você fala assim, Ronaldo, eu sou o unigênito, né? O segundo gênito, o terceiro. Eu vejo que só há, só há um só, o unigênito. É o único. Nós formamos esse unigênito. Nós compomos essa mesma forma comum. Mesmo que seja na cadência do entendimento, para alguns a início, mas todos os demais virão na sequência. Nós todos vamos formar um só. Anselmo, a palavra é bem esclarecedora nesse sentido, tá? Por que unigênito? Porque ele era semente, ele era único. Não tinha como a gente estar nele, porque ele era o unigênito do Pai. Ele precisou de morrer e se tornar o primogênito, porque aí ele abriu, né? É o lance ele era o unigênito, a 13ª geração. Para a 14ª, ele necessário era que ele morresse e nascesse como primogênito. Aí começa uma nova casta de homens, Deus, corporificados. Ele é o primeiro Deus corporificado. É muito importante que a gente consiga ter essa reflexão em cima desse detalhe, porque, de novo, é o tempo correndo, né, a nosso favor ou não. Porque se nós não temos o discernimento do que é que está acontecendo, talvez a gente perca o bonde da manifestação de Cristo Jesus. Não vou dizer tão grave assim, tá? Mas é importante que você tenha o discernimento claro. Nós, em Cristo, seremos um, claro. Mas por quê? Porque ele agora ele é o primogênito, agora ele dá a condição na natureza dele estar em você. E você estar nele, revestido com a sua natureza. E se você está nele, então você é a nova criatura. Então você de novo entrou no mesmo ciclo, ou na mesma frequência, ou na mesma ressonância com Cristo Jesus, na sua nova performance, como a 14ª geração. Percebe? Então aqui é uma coisa muito, muito, muito forte, porque todo mundo fala Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, mas não está sabendo o que está falando. E nós sabemos o que nós estamos falando. Né? O Espírito de Cristo tem nos direcionado para poder o quê? Nós entendermos essa sequência, entendeu? Então, assim, é com muito amor que eu estou falando para cada um de vocês, entendeu? Porque é importantíssimo nós termos esse discernimento. Só estamos nele porque ele morreu e nasceu como primogênito. Foi ressuscitado como o primeiro, o primogênito. Tá? E aí agora é uma nova casta de deuses corporificados. É a primeira manifestação de Cristo corporificado, Deus homem. É importantíssimo que você se atenha a esse detalhe. Ele é o primeiro Deus homem corporificado. É uma nova casta. E você, Anselmo, faz parte, e eu também faço parte, cada um faz parte dessa nova casta, que você está agora inserido em Cristo Jesus. As igrejas ainda estão vendo, né, o milagre da morte e ressurreição de Jesus, né? E estão ali vibrando com o ministério da morte de Jesus, né? Tamanho amor, tamanha manifestação de amor. Agora, caramba, nós damos um passo, né? Nós somos vanguarda em Cristo Jesus, da vida de Cristo Jesus, entendeu? Eu não tive tempo aqui, que eu achei que fosse poucas passagens. Não, são 500 passagens. Eu estou aqui lendo e conversando, escrevendo aqui, correndo com vocês aqui, para tentar mostrar para vocês. As primeiras passagens de Cristo falam acerca da morte para o pecado, né? Que você está morto para o pecado e vivo para a graça. Fala da libertação, né? Tem uma passagem aqui que é muito forte. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei do pecado e da morte. É a vida eterna. Olha bem, para você que crê, para mim que creio, né? Está aqui bem claro, Romanos 8:2. Agora, tudo isso aqui, gente, é preparação ainda, olha bem, separando o ministério da morte do ministério da vida, separando Jesus Cristo de Cristo Jesus ressuscitado, né? O Cristo, Filho do Deus vivo ressuscitado, o primogênito de uma nova casta de deuses corporificados, de deuses homens. Percebe? É importantíssimo isso, porque você vai para a vida eterna com o teu corpo ressurreto. Esse corpo carnal vai ser transmutado em corpo de Cristo. É a coisa mais fenomenal que nós temos para poder chegar e verbalizar. Agora, quem não tem a Bíblia online, por favor, ponha ela no celular. Porque se vocês começarem a pesquisar sobre Cristo, vocês vão ver 500 e poucas passagens. E uma pequena parte fala da morte e da vida. Tá? E uma grande parte fala da vida. E vida ressurreta. E vida vivida. Entendeu? Em Cristo Jesus. É para isso que nós estamos acordando. Essas coisas ainda não foram faladas ao mundo. Percebe? E você está tendo o prazer de viver em Cristo Jesus essa situação. Eis que tudo se fez novo. Entendeu? Então, eu estou provocando vocês, porque eu também preciso de provocação também. Percebe? Eu tenho que deixar as coisas que para trás ficam para seguir avante no meu alvo, que é Cristo Jesus, em vida, em exercício pleno do seu ministério de vida. Entendeu? Que é muito maior do que o ministério da morte, que já é gigante. Entendeu? Que todas as igrejas ainda insistem em falar do ministério da morte. E é importantíssimo, tá? Agora, meus irmãos, nós crescemos. Nós já estamos passando por isso e já ficando para trás. O Manel sempre puxa a minha orelha quando eu falo acerca do meu pecado, do meu problema, disso, aquilo, outro, e ele está certo, entendeu? Eu tenho que ser puxado a orelha mesmo, lá para poder o quê? Eu largar a mão, desvencilhar de uma vez por toda de todos os problemas que para trás ficam, para que eu possa seguir avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Ministério de vida, entendeu? E é isso que eu quero viver com vocês cada vez mais. Percebe? E não é falta de fé que eu estou falando aqui, né? Que eu ainda quero viver. Não, eu estou buscando com vocês e é muito gratificante ver cada hora um declarando uma palavra de vida em Cristo Jesus. A experiência vivida que vocês estão falando ali no nosso grupo, na família Emmanuel ali. Caramba, nada nos será impossível, gente. Eu estou tentando mensurar e não estou conseguindo mensurar direito ainda. O que é que está para acontecer a qualquer instante. O que já está acontecendo já é muito grande, entendeu? Porque você vê pessoas aí do nosso meio amadas por nós aqui, mas o que é isso? O que vocês estão falando aqui? Meio doido esse trem aqui. Mas faz sentido no meu coração. Por quê? Porque nós estamos recebendo um pouquinho antes dessas pessoas, que também são nossos irmãos e irmãs, tá? Agora, esse privilégio não é o que me faz mover junto com vocês. Não é esse privilégio. É a frutificação dessas revelações. É isso que me faz mover com vocês. Então, assim, eu não quero me sentir, né, junto com vocês perante os olhos do mundo importante. Não. Eu quero que o mundo me reconheça como ministro, como despenseiros, né, como dispenseiro que eu sou por fé, dos mistérios de Cristo. Percebe? Então eu não vou falar mais do pecado, eu não vou falar mais da lei do pecado e da morte, entendeu? Eu não vou falar mais o comparativo da lei do pecado e da morte pela lei da vida e a vida ressurreta em Cristo Jesus. Percebe? Isso já está ficando para trás. Eu quero falar junto com vocês do que nós estamos experimentando de vida em Cristo Jesus. Percebe? Então, essa vida vivida em Cristo Jesus que eu quero viver com vocês. Percebe? E é em corpo, não é em espírito. Nós já estávamos, antes da fundação do mundo, em espírito diante de Cristo Jesus.
em espírito diante de El Elyon. Percebe? E agora nós estamos aqui corporificados e entendendo que é no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo que nós fazemos parte do seu corpo multimembrado. Não é só em espírito, é em espírito, alma e corpo, ser triuno. Entendeu? Por isso que é importantíssimo você entender o unigênito do primogênito. Percebe? E você faz parte do primogênito. Porque se a semente ficasse só ela, não teria como você ser inserido na semente. Agora a semente morreu e virou a vinha. E você, ou então virou a oliveira pura. E você, como ramo de oliveira brava, está enxertado na oliveira pura. Então, o primogênito, ou seja, a oliveira pura, né, que veio da semente, né, da azeitona ali, que morreu e transmutou-se em oliveira, em uma árvore, né, ali que você está inserido, no primogênito. E você realmente tem razão, Anselmo, quando você fala que nós somos um em Cristo Jesus. Por quê? Nós estamos inseridos nele. É a seiva dele, é a vida dele, é a natureza dele, mudando a nossa natureza. É o corruptível sendo revestido de incorruptibilidade. E é o mortal sendo revestido de imortalidade. Agora, eu não quero mais falar de mortal e nem de corrupção, entendeu? Eu quero aprender com o Manel para poder falar de coisas maiores com vocês aqui. Agora, por amor, entende? Eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Orem por mim também, para que eu esqueça dessas coisas e avance em outras coisas. Como eu falei para vocês, são 502 passagens que falam acerca de Cristo Jesus. Percebe? 500. Agora, eu nem cheguei nas coisas bacanas. Agora, você vai vendo certinho em Romanos, vai aumentando o grau de revelação de Cristo, vai aumentando, né? Vai sendo deixado para trás a diferença entre a lei do pecado e da morte para a lei da vida ressurreta em Cristo Jesus. Quando ele vai intensificando a sua manifestação. Por quê? Porque é um gradualismo. Se não for por um gradualismo, nós não temos condições de conter Cristo, percebe? Na sua plenitude. Mas uma coisa é certa, a estatura de varão perfeito já ficou para trás. Nós estamos já com essa consideração bem clara no nosso coração. Eu quero a estatura da plenitude de Cristo Jesus em mim. É o que estou buscando junto com vocês. Então eu vou ter a impregnação do DNA pleno de Cristo em minha vida. É o que uma célula minha contém. Ela contém o meu DNA completo, né? Então eu quero ser essa célula, né, inserida no corpo de Cristo, multimembrado, de tal maneira que eu possa falar que nem Paulo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu levo por fé, dedico-me a servir ao meu Senhor, que é Cristo. Entende? Então, vai fazendo. Olha, se você olhar bem, nós vamos alinhavando, costurando. É um tecido, né, por enquanto, bidimensional. Quando ele começa a ser tridimensional, quando ele cresce em todas as direções, quando ele cresce até na profundidade, também na quarta dimensão, que é a dimensão da fé, nada nos será impossível. Entendeu? E é nisso que eu tenho me preparado junto com vocês. Caramba, eu estou vibrando com as declarações, entendeu? E eu quero realmente estar sendo chutado no meu traseiro e também chutando quem tiver, de alguma maneira, impedindo que a gente avance cada vez mais em Cristo Jesus, tá? E é por amor que eu estou falando tudo isso aí, tá, gente? Claramente eu quero chegar na plenitude da divindade. Eu quero que a natureza de Cristo se estabeleça e se expanda em minha vida. Amém. Quando eu comentei, você no final, você conseguiu falar exatamente a minha intenção qual foi. Eu não queria em momento algum ultrapassar essa parte aí de entender que a semente precisou morrer para poder gerar. Isso eu entendo claramente e concordo com você, perfeito. Só isso que você falou no final, que eu quis mostrar, né? Essa unidade entre si. Amém, Anselmo. Eu estou tentando trazer claramente onde é que nós nos encontramos, tá bom? Então também me entenda em amor,
tá certo? Não é nada, não queremos nada. Queremos somente o seguinte, né? Eu quero me encontrar com você cada vez mais em Cristo Jesus. Eu quero me encontrar com cada um de vocês cada vez mais em Cristo Jesus, entendeu? E já deixamos para trás várias coisas. Caramba, quantos conceitos que nós tínhamos errado em nossas vidas, Anselmo. Entendeu? Exato. E quando vê, né, a gente... Mas é em amor que a gente está fazendo essa situação, né? Claramente, o Manel é mestre nisso aí, né? Ele é meu algoz espiritual, entende? Ele vive me perseguindo. Mas eu entendo bem o Manel, entendeu? Ele exercita essa perseguição em amor na minha vida, né? Vocês já depararam, vocês já presenciaram várias coisas aqui. Entendeu? Agora, eu vou deixar de amar o Manel? Não vou, cara. Para mim é uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho. E, Anselmo, eu não quero ser teu algoz também não, meu irmão. Tá certo? Não, mas não, sabe como é que eu entendo, Ronaldo? Eu entendo com aquela mensagem maravilhosa que a gente viu lá em Caxambu, né, lá no sítio, e a Sara trouxe aquele hino, né, para Benjamin, sobre a questão do gerar. Vê que ousadia. Nós lemos em Tiago que ele nos gerou pela sua palavra. Amém. Nós Amém. fomos gerados pela palavra. E agora o que está acontecendo aqui é que você está gerando Cristo em mim, eu estou gerando Cristo em você. Exato. Mandando Cristo em nós. A gente está gerando Cristo uns aos outros aqui. Eu entendo assim, eu creio que estamos fazendo isso. E estamos gerando Cristo na mente das pessoas. Amém. Não é isso mesmo? É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Naneide postou uma coisa bem interessante. Ela disse assim, essa semana, na quinta-feira, ela postou assim: bem-vindos, irmãos Tiago e Isabel. Cristo que há em mim, saúda Cristo que há em vocês. Cresçamos em comunhão. Chique demais. Falar essas coisas, Ronaldo, sem brincadeira, essas expressões, exatas expressões, foi a primeira vez que eu ouvi. Escrito assim, né? Ela falou com muita autoridade, falou com muito, bem convicta, né? Olha aqui, gente, meus irmãos. Vocês querem acompanhar comigo aqui em Romanos 8? Olha para você ver o gradualismo, tá? Eu vou deixar aqui, não vou falar muita coisa não, porque eu quero que vocês pesquisem, para poder vocês falarem e vocês verbalizarem comigo, tá bom? Mas olha aqui, vou provar para vocês o gradualismo, tá? Romanos 8:1, olha bem, já começa num nível muito forte, mas é um nível que nós já deixamos para trás, viu, meus irmãos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é o Ronaldo falando ainda lá atrás, tá? De vez em quando o Ronaldo ainda volta nesse tipo de coisa ainda, né? Que o Manel não gosta. Romanos 8:2. Olha bem, esse aqui é forte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, mas ainda volta do Ronaldo antigo ainda, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ele coloca uma dúvida aqui, olha. Se o Espírito de Deus habita em você, você não está na carne. É o Ronaldo antigo, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Ronaldo antigo também aqui. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. É o Ronaldo antigo. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. É o Manel. Percebe? Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ronaldo antigo. Este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É o Manel. Percebe? Olha bem, é um gradualismo e vai aumentando, né? Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tá? E vai falando, e vai falando, e vai falando. Então, eu não quero continuar, porque se eu continuar, eu vou dar toda a chave para vocês, entende? E talvez vocês não consigam absorver a chave inteira. Só que quando eu leio sozinho isso aqui, começo a refletir,
caramba, é um desdobramento mental violento na minha cabeça. Percebe? Agora, faça isso sozinho. Abra a Bíblia online no teu celular, pesquise Cristo. 502 passagens do Cristo, né? Na revista e atualizada, né? Na versão, tá certo? Então, cara, faça isso. Você vai ver claramente, né, o gradualismo divino na tua vida e você prosperando em Cristo Jesus e nada vos será impossível. Nada nos será impossível, porque eu também estou junto nisso. Tá? Então, olha, é um desafio, tá bom? Eu gostaria de escutar mais dos irmãos. Não quero falar muita coisa mais não, porque eu estou falando muita coisa. Tá? Eu gostaria de escutar mais. Aceitam o desafio, meus irmãos? Amém.